Olá pessoal, boa noite. Iniciando mais uma aula de Direito Administrativo para a turma de contratos e licitações, não é? Esse é o nosso tema. Na aula passada nós falamos sobre contrato administrativo, conforme vocês conseguem ver na tela, e explicamos aí o objeto do contrato administrativo, o que consiste um contrato administrativo, o que consiste um contrato. Explicamos a diferenciação entre contrato no âmbito do direito civil e no âmbito do direito administrativo, uma relação administrativa e uma relação civil estrito sensu entre pessoas privadas. Do ponto de vista administrativo, uma relação em que figura o poder público de um lado e um particular de outro, ou o poder público versus um ente do poder público que detém personalidade jurídica de direito privado, ou seja, que atua na ordem econômica nesse viés. Aí então nós passamos para as características gerais, revisando que são bilateralidade, predomínio do regime de direito público, a livre manifestação de vontade do particular em pactuar com a administração, porque isso diferencia entre, é uma das distinções junto com a bilateralidade que coloca esses contratos administrativos como contratos e não como atos administrativos. Em seguida nós conversamos um pouquinho, dissemos a respeito algo sobre as características gerais de qualquer contrato, inclusive dos administrativos, que é legalidade, possibilidade de ser objeto, lícito, partes capazes, não é? Forma prevista em lei. Vou retirar essa questão aqui da partes capazes aqui porque estou repetindo, tá? Então isso aqui vai estar excluído do nosso material porque não tem sentido. Forma prevista em lei porque significa que as formas contratuais são aquelas estipuladas na legislação correlata, não é? Lembrando que o Estado só pode fazer aquilo que a lei estabelece, ao contrário do particular, que pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Tá certo? O direito penal é algo parecido também. Bom, gente, aliás, isso é um princípio geral do direito. Agora nós passamos, depois de caracterizarmos ponto por ponto as características gerais do contrato administrativo, nós passamos a analisar as características específicas. Nessas características específicas, nós elencamos aqui as principais características colocadas pela doutrina, certo? Quais são essas características? Formalidade, onerosidade, comutatividade, celebração intuito personae, ou pessoalidade, prévia licitação como regra. Essas são as características específicas dos contratos administrativos, certo? Bom, vamos analisar então essas 5 características. Vamos lá. Primeiro vamos começar com a formalidade. Não é? O que significa formalidade? No dia a dia aqui nós podemos caracterizar a formalidade como o contrário da pessoalização, o contrário da informalidade, não é? Ou seja, o formal é aquele que segue protocolos sociais, que segue ritos sociais, que segue maneiras pré-estabelecidas e convencionadas que afastam a inventividade. Isso é o formal, isso é o formalismo. O informal é o contrário, é o inventivo, é o espontâneo, é o não pactuado antes. Não é? Então, o formal, muitas vezes, garante segurança. O informal, muitas vezes, ocasiona confusão. Muitas vezes, ocasiona desentendimento. Mas algumas vezes também o informal é aquilo que alimenta a inovação. A questão é que o poder público deve prezar prioritariamente pela segurança jurídica e pela busca de preservação do interesse público. E a preservação do interesse público significa a preservação do patrimônio público, do erário, dos cofres públicos, do dinheiro público. Aí está a correlação, o porquê da necessidade de formalidade. A informalidade tende, muitas vezes, à desorganização. Sobretudo quando não estamos lidando com o nosso próprio dinheiro. Ora, se vocês fizerem uma correlação dessa formalidade com o que existe, por exemplo, na questão das heranças, sempre em que há uma herança, vocês podem se recordar disso, toda vez que há uma herança numa família, vocês atuem com algum advogado que esteja atuando, que esteja advogando nesse tipo de processo, vocês vão verificar que sempre existe a figura do inventariante.
E o inventariante, no caso, ele é o responsável por tocar aquele patrimônio que não pertence só a ele. Às vezes nem a ele pertence, porque o inventariante pode ser judicial, nomeado pelo juiz. Mas o inventariante é aquele, quando ele é herdeiro também, ou legatário, que cuida do patrimônio até que haja divisão efetiva daquele patrimônio. Materializadamente, aquela divisão ocorra no mundo real, não só no mundo jurídico, como acontece já com a morte da pessoa, o de cujos, pelo princípio da Saizine, os bens já são transferidos automaticamente aos herdeiros. Mas quem vai efetivar isso na prática, depois da burocracia, vai ser o inventariante, cuidando dos bens. Então seria uma figura de cooperação com a autoridade judiciária para que se efetive essa transmissão dos bens no mundo real. Então a formalidade, ela ajuda que pessoas que não cuidam do seu próprio patrimônio sejam controladas. Então ser formal significa seguir os preceitos da lei, né? De maneira estrita. Isso é formalidade, tá bom? Claro que tem outras exceções aí, mas no mundo do direito é mais ou menos isso, tá bom? Passada essa questão, gente, formalidade, característica específica, significa então que o poder público só pode agir segundo os ditames estritos da lei e os encaixes possibilitados pela lei. São as tais sacolas que eu falei antigamente para vocês, né? Você quer compactuar determinada coisa, tem que ser dentro daquela sacola, senão você não leva o produto, não leva aquela mercadoria. Tem que ser dentro daquela sacola. Inclusive tem uma rede de supermercado que você só pode entrar com cesta. Com a cesta. Se você não pegar a cesta do supermercado, você não pode entrar. Então, assim, é mais ou menos isso. Existe uma formalidade para você ingressar naquele supermercado. Né? Aqui no Brasil não. Tá bom, gente? Passando a primeira característica, nós nos dedicamos à segunda característica, que é a questão da onerosidade. O que significa onerosidade nessa questão? Significa que o contrato administrativo deve ter um componente financeiro, jamais gratuito. Vocês entendem? As pactuações com a administração, em regra, devem ter um conteúdo financeiro. Você entrega um objeto, presta um serviço, recebe uma quantia em dinheiro ou algo equivalente. E vice-versa. A administração pública aliena um bem seu por meio de licitação, envolve também o dinheiro, não pode ser gratuitamente, a não ser que seja por uma própria entidade pública ou correlata que lide com finalidades específicas tidas pela lei, formais, portanto, como de interesse público e, portanto, podem ser doadas. Né? Por exemplo, um carro velho de uma administração, de um órgão público, ele pode doar esse bem para uma entidade de caridade, não é? Por meio aí de uma determinada formalidade, para não haver favoritismos, para não haver enriquecimento ilícito, improbidade administrativa e coisa correlata. Em seguida, gente, após falarmos da formalidade e onerosidade, passamos então a falar sobre a comutatividade. O que significa contrato comutativo? Isso vocês vão estudar também na parte contratual do direito civil. Parte contratual do direito civil, um dos segmentos do direito civil junto com obrigações mais importantes de todo o direito, não só do direito civil, tá bom? Importante aquilo dá dinheiro, aquilo é que coloca vocês no mundo, que situa vocês. Quando vocês estudarem direito civil, parte de contratos, prestem atenção, tá bom? Sobretudo na parte geral dos contratos. Gente, comutatividade, fazendo referência àquilo que já existe no Código Civil, que vocês acho que não estudaram ainda, mas se não estudaram, vão estudar, vão chegar lá. Comutatividade implica, é algo que deriva da própria onerosidade. O que significa? Contratos comutativos, eles se contrapõem aos contratos aleatórios. Vou dar um exemplo de contrato aleatório, vou dar um exemplo de contrato comutativo. Contrato comutativo, uma compra e venda numa loja de departamento. Por exemplo, você compra ou vende uma impressora. Você sabe muito bem que a impressora faz aquelas funções, é explicado pelo manual, é explicado pelo vendedor, etc., pela etiqueta da loja, e você sabe o quanto tem que pagar. Então você sabe a sua prestação e a contraprestação, e o valor do bem não vai oscilar, em regra. Né? Você sabe ali durante a pactuação o que você vai levar e o que você vai ganhar. O contrato aleatório, por outro lado, seria o contrato que você faz quando compra uma ação na Bolsa de Valores, por exemplo. Você compra por um determinado valor, mas você nunca sabe o quanto você vai levar de fato na hora que você resgatar.
né? Você pode comprar uma coisa por um valor de 10 mil e cair um conjunto de ações, um pacote de ações e cair e virar 2 mil reais, ou subir e virar 100 mil reais. Então é um contrato aleatório. Muito utilizado quando se adquire commodities agrícolas. Muito utilizado. Então, contratos comutativos partem do pressuposto de que as partes sabem o que elas estão trocando. Elas sabem a situação jurídica um do outro. Está tudo muito transparente, está tudo muito claro e cada um sabe o que vai receber de uma maneira clara. Não há o elemento alea nesse contrato, como regra. Não há esse elemento alea. Eu digo como regra porque nós temos aquela questão das alterações contratuais em virtude de situações supervenientes, por exemplo, a lei do coronavírus agora aqui. O coronavírus veio e afetou a questão, revisou todos os contratos, sobretudo os contratos comerciais de locação de imóveis. Vocês sabem bem disso, quem está aí nesse segmento da iniciativa privada, que depende de locação de imóvel para o exercício da sua atividade. Então ali na verdade é um contrato comutativo, mas em função dessa causa superveniente relativamente independente do contrato, isso alterou tudo, e o elemento alea, então ele está sempre presente em todos os contratos. Mas nos contratos comutativos ele está de uma maneira muito, muito escondidinha. Agora, nos contratos aleatórios ele está lá, evidente, aberrante, bem presente nesses contratos aleatórios. Bom, gente, então essa é a comutatividade. Passando agora ao quinto elemento, 1, 2, 3, o quarto elemento, temos a celebração intuito personae ou pessoalidade. O que significa isso? Eu vou explicar em seguida de uma maneira mais detalhada. Mas o que significa, e você pega esse conceito agora, significa que a administração pública, quando ela contrata com aquela pessoa em si. Aquela pessoa, como regra, não pode transferir a execução do serviço, do contrato, para outra pessoa. Isso seria uma fraude. Isso acontece muito, gente, com pedreiro. Digo, você contrata aquele pedreiro-chefe, ele vai, fiscaliza a sua obra, vai na sua casa, no seu escritório, fala que vai reformar, reforma, inicia a reforma. Daqui para lá, uns dias, ele começa a não ir mais. O ajudante dele principal é que começa a tocar a obra, ele já vai atrás de outro serviço. Então é como se ele fosse um empreiteiro, entende? É como se fosse um empreiteiro. Mas quando você contrata com ele, você pode colocar essa cláusula, isso eu estou falando de um contrato privado, você coloca aquela cláusula lá e fala, olha, é você que vai executar o serviço, você não vai transferir, você pode até transferir para alguém a execução física, mas você que vai supervisionar. Eu tive uma experiência uma vez em que o pedreiro transferiu totalmente para um outro, então ele só pegou o dinheiro, a parte dele, e jogou para o outro, ele nunca mais apareceu na obra. Então muito difícil, né? Você tem que tornar bem claro que esse contrato que você está fazendo, ele é pessoal, ele é intuito personae. Não é? Se você deixar isso evidente no contrato, pode ser que você consiga aí o cumprimento disso, inclusive a obrigação de fazer na justiça. Agora, um pouco raro, né? Porque às vezes depende muito da empresa que você está envolvido, mas segundo a lei é assim que acontece. Agora, em termos da administração pública, ou seja, os contratos administrativos, em que a predominância do direito público são de celebração intuito personae. Se ele contrata com você, você é o vencedor da licitação ou você é o sujeito da compra direta, o vencedor não daquela competição, mas você apresenta os elementos necessários à contratação direta, aquela contratação direta, o objeto contratado, o objeto do contrato administrativo, aquela relação jurídica estabelecida vai ser com você. Você não consegue fugir e transferir para outra pessoa, tá? A responsabilidade é sua, sobretudo em serviço. Tá bom, pessoal? Então, essa é a celebração intuito personae. Quem ganhou a licitação, quem foi contratado diretamente, vai ter que prestar o serviço ou entregar o produto que ele se predispôs. Legal, pessoal. Agora vamos para a última característica específica. É a pré-licitação como regra. Tá certo? Contratou com a administração, vocês já sabem que eu falei nas aulas de licitação, que contratou com a administração você faz por meio do procedimento licitatório, cuja regra geral, cuja norma geral, que se aplica a todos os entes federativos, é a Lei 8666. É dessa maneira que acontece. A exceção seria a compra direta, casos de licitação dispensável, dispensada e inexigível. Nesses três casos, né, que são extensíveis por meio de lei, no caso a lei do Covid é um desses casos, que estendeu uma das hipóteses de contratação direta nesse momento de calamidade pública, e aí então há uma exceção e a contratação direta é possível.
Tá bom? Vamos encerrar aqui então essa aula. Fazemos a aula em seguida explicando um pouquinho mais esses casos de intuito personnel, pessoalidade, e os casos da licitação. Tá bom, pessoal? Formalidade também. Precisamos conversar um pouquinho mais. Até a próxima aula. Bons estudos e força aí para a gente conseguir completar essa matéria e adquirir esse conhecimento. Um abraço a todos.